excelente tarde para você. Começa pela Rádio Gospel Mira FM, o programa Família de Caná, com a missão de fazer as famílias felizes. Muito boa tarde, Samuel. Muito boa tarde, Aninha. Boa tarde, ouvintes. Olá, família. A todos que nos escutam, desejamos uma abençoada tarde. Isso mesmo, você está na Rádio 105.7 Gospel Mira. Sou Samuel Rodrigues e além de estar hoje aqui com meu companheiro Vicente de Paula, estamos também, no primeira terça-feira do mês, contando com a presença do psicólogo clínico especialista em dependência química, Cláudio Martins. E hoje nós vamos dar continuidade a este assunto, que é amor exigente. O tema de hoje é o 9º princípio, que vai ser, já começa dando a introdução, começou ontem, na segunda-feira, no Amor Exigente, nas reuniões semanais, o tema do 9º princípio, o grupo de apoio. Agora são 12h17, desta terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Está no ar o programa Família de Caná. Muito boa tarde, Vicente. Muito boa tarde, Samuel. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para fazer este programa que nos enche de alegria, Sejam todos bem-vindos. Cláudio, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos, que estão aí nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com os nossos ouvintes e compartilhando essa mesa aqui também com vocês. Muito bem, convidamos você, ouvinte, a participar conosco pelo WhatsApp do programa, como já é de costume, Mande suas perguntas, seus comentários e até mesmo seu depoimento de vida como codependente, e os seus pedidos de oração também. Participe pelo WhatsApp da Gospel, número 98454-6008, 8454-6008. Muito bem, então, 9º princípio, grupo de apoio. Quão importante que é, Cláudio? Depois de tudo que já se viu nesses passo a passo, para codependência, o grupo de apoio, ele é fundamental? Ele é fundamental. E eu costumo dizer que o primeiro grupo de apoio que a gente conhece e que funcionou como grupo de apoio na humanidade foi o grupo de apoio dos 12 apóstolos. Jesus poderia ter pregado o evangelho sozinho, não poderia? Poderia. Ele tinha poder para isso? Tinha. Ele ia precisar de pescador, de cobrador de impostos? Não, Então, a primeira coisa que Jesus fez, antes de começar a vida pública dele, foi ir atrás de 12 homens simples. De todos eles, parece que só tinha um que era médico. E ele foi atrás de pessoas simples, e falou com eles que ia fazer deles pescadores de homens. Então parece que Jesus já queria dizer para a nossa geração, para os seres humanos, que a solução estava no grupo. E é interessante que a gente vai ver a história dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Ali aconteceu todos os problemas que normalmente acontecem dentro de um grupo. Teve brigas, teve vaidade, teve traição, Só um parênteses, é muito importante isso que você está falando, porque às vezes as pessoas não valorizam a comunidade. Isso. A comunidade que a gente vive lá, a nossa paróquia e tal, parará, não valoriza a comunidade às vezes por essas questões de relacionamento um com o outro. Diferenças, Isso. Muito importante a gente pensar nisso, Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Isso. E é interessante que a gente vai ver, nas comunidades, assim, a gente vê muitas pessoas falando assim: eu não vou lá que eu não fico a cara do padre, não fico a cara do pastor, não vou lá não porque ministra da Eucaristia, que é isso, que é aquilo. E na verdade a gente tem que ir, não é pelo padre, não é pelo pastor, a gente tem que ir para escutar a palavra de Deus, e tem que ir para aprender a viver em comunidade, Então, e Jesus nos ensina isso, na convivência. Você vai ver que nos momentos mais difíceis da caminhada de Jesus, Jesus chamava os apóstolos para compartilhar, Então tem no Monte das Oliveiras, ele chama os apóstolos para subir, que ele ia receber o chamado. Inclusive ele mostra a fraqueza do grupo, porque eles dormem, Aí Jesus vai e se isola, esperando
que vinha cumprir a missão dele, que era morrer na cruz, né? E era a morte mais dolorida que tinha na época. Era semelhante à cadeira de roda hoje. A cadeira de roda não, a cadeira elétrica. Só os piores bandidos que morriam na cruz. E Jesus teve que cumprir essa missão dele. Então, na verdade, Jesus vem nos ensinar isso, né? E até a traição. Então, não é... Se a gente for olhar fofoca, confusão, a gente tem que entender que na comunidade tem pessoas frágeis como nós. Eu me lembro uma certa vez que eu vi um pregador falando uma coisa que eu achei interessante. Ele falou que ele escutou de uma pessoa assim, não gosto de ir na igreja lá, não, porque lá só tem hipócrita. Aí o pastor virou e falou assim, não tem problema não, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais Na verdade, se a gente fosse já santificado, a gente não precisava ir na igreja. Fato. A gente está indo para ser santificado. Ou seja, nós somos frágeis e que precisamos de se apoiar um no outro. E na verdade, o que acontece? O grupo de apoio, eu falei isso ontem no nosso grupo, né? Nós temos o grupo do Amor Exigente toda segunda-feira lá no Caná. E eu falei isso, o que você ganha participando de um grupo de apoio? Eu falo que a maior universidade que eu frequentei na minha vida não foi meus 2 cursos superiores, o curso de pós-graduação. Foi as reuniões que eu frequentei desde o meu tempo de grupo de jovens, né? Quando eu tinha meus 17 anos de idade, 18 anos de idade, que eu comecei a participar de grupo de apoio. Ali eu comecei a aprender a falar em público, ali eu comecei a aprender a conviver com os diferentes, ali você aprende a escutar, porque quando você chega numa reunião, o que menos fala é você, porque tem todo mundo falando, né? Então você vai ter que aprender a escutar. Ali você aprende onde as suas falhas, e ali você aprende também os seus dons, os seus talentos que Deus te deu. No grupo de apoio, você aprende a chorar com seus companheiros nos momentos de perda, nos momentos de tristeza. Você aprende a sorrir, a compartilhar as alegrias dos companheiros, e você aprende a ter uma resistência, uma resiliência que é fundamental para o seu desenvolvimento, né? Até numa entrevista de emprego, você aprendendo a falar em público. Por exemplo, hoje é muito comum, hoje no processo de seleção das empresas, o psicólogo, em vez de ter uma entrevista individual, é uma entrevista de grupo. E que o psicólogo vai observar como que você vai interagir com seus colegas. Porque as empresas hoje descobriram o poder do grupo. A empresa é um time, né? É um time. Você tem que montar uma equipe. Não adianta jogar sozinho. Não adianta jogar sozinho. É uma equipe. Né? Então o trabalho tem que ser em equipe. Então o grande segredo dos japoneses que saíram destruídos da guerra foi que eles descobriram a força do grupo, a força do trabalho de equipe. E numa família mais especificamente, uma família que se depara com um dependente químico, com o sofrimento da dependência química e da codependência, o grupo de apoio é fundamental. Por quê? Porque quando a família se depara com o dependente químico, com a dependência química dentro de casa, a tendência da família é se isolar. Quer esconder de todo mundo, até dos parentes. Quer esconder do vizinho. Então é comum, por exemplo, a esposa não ir numa festa porque sabe que o marido vai beber, vai cheirar, vai aprontar. Aí a família vai se isolando e tenta resolver o problema por debaixo do pano. Lá em casa nós fizemos isso 30 anos com a Nivaldo. Até que depois de 30 anos que nós vimos que não tinha jeito mais empurrar os problemas para debaixo do tapete, o tapete estava chegando no teto, né? E aí nós resolvemos buscar um grupo de apoio. Foi quando nós encontramos o grupo de apoio da família de Caná e o grupo de apoio do Amor Exigente. Foi aí que nós começamos a descobrir que os problemas que a gente tinha era muito parecido com os problemas que estavam acontecendo na outra família.
E aí nós descobrimos que tinha gente que tinha um problema 1000 vezes pior do que o meu. Isso eu não entendo até hoje, sabe? Por que que isto nos ajuda? Por que que quando a gente chega na reunião achando que nós temos o pior problema que existe na face da Terra, e quando a gente escuta o problema do outro, nossa, eu lembro que aconteceu isso, que eu comentei com outro irmão meu, na primeira reunião que nós fomos na reunião do Caná, eu comentei com o outro, o problema de Nivaldo é fichinha perto do que eu escutei aqui na reunião. Isso dá um alívio. Fato. Ou seja, você começa a descobrir assim, nossa, nós estamos socorrendo a tempo, nós estamos buscando ajuda a tempo. E é sempre a tempo, né, de buscar ajuda. Então você que está nos ouvindo aí, que está vivendo esse problema dentro de casa, para de ficar tentando resolver esse problema sozinho. Sozinho, tem uma frase aqui do livro do Amor Exigente que diz o seguinte: qualquer um pode matar uma vespa, mas ninguém põe as mãos em um vespeiro. Com certeza. Né? Um marimbondo estiver sozinho aqui, qualquer um de nós aqui matamos o marimbondo. Mas vai lá matar o marimbondo na caixa de marimbondo. Vai derrubar a caixa de marimbondo. Quando ele tá unido, né? Quando Quando ele tá em unidos, grupo, né? Você tem que chamar um corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro tem que vir todo equipado, né, para conseguir destruir uma caixa de marimbondo, porque eles estão juntos. Nós não somos muito diferentes. Então nós unidos, nós somos muito mais fortes. É muito mais fácil, Samuel, você rasgar essa folha que está na sua mão aí. Uma folha A4. Agora, rasgar esse livro aqui, de 150 páginas, né, não tem jeito. É muito mais difícil, porque as folhas estão unidas. A resistência, né? Por estarem juntas. Isso. E o que aconteceu com a nossa sociedade como um todo, nessa sociedade capitalista? Essa sociedade capitalista foi desenvolvendo o individualismo muito forte. Então, cada um está lutando pela sua sobrevivência, pelo seu luxo, pelo seu sustento, e nós fomos perdendo, ao longo do tempo, a importância de estarmos unidos, um unindo ao outro, né? E agora nós temos que resgatar. O modelo de cristianismo é exatamente isso, é voltar, né? Qual que é a grande diferença do amor cristão? Do amor que você tem pelo seu filho, que você tem pela sua esposa, que você tem pela sua mãe. Esse amor que a gente tem, Jesus Cristo fala isso na Bíblia, que até os gentios têm esse amor. Pela mãe, pelo pai, pelo filho, né, pela esposa, pelo marido, etc. O amor cristão é o amor que você ama aquele que você não conhece, né, e é aquele amor que você ama até seu inimigo. Num grupo de apoio, você põe em prática esse amor cristão. Por exemplo, ontem lá na reunião do Amor Exigente, tinha mais ou menos umas 15 pessoas que estavam indo pela primeira vez. Gente que eu nunca vi na minha vida, que não tem nenhum vínculo afetivo comigo. O que nos une? O grupo. É o amor cristão, o amor dos irmãos, amor dos iguais. E é interessante que o processo de transferência acontece na primeira reunião. Quando eu conto a história que eu tive com meu irmão, né, o outro que está lá, que teve a mesma história, já cria uma vinculação comigo, e a gente tem aquela sensação que a gente se conhece há anos. Afinidade, né? E aí ela vai falar ali dentro do grupo coisas que ela não consegue falar com o irmão dela que foi criado junto com ela. E ali naquele momento, né, tá nascendo a solidariedade, tá nascendo. Eu falo que o Karl Marx estava errado quando falou que o socialismo ia destruir o capitalismo. O que vai destruir o capitalismo é o dia que a grande maioria da sociedade, pelo menos esse capitalismo selvagem, vai ser o dia que a grande maioria da sociedade estiver se organizando em um grupo de apoio. Então, a solução dos nossos problemas está ali no grupo. Você pode pegar esse livro do Amor Exigente, ler ele 200 vezes. Não fica tão bom, né? Se você não for num grupo de apoio, você não consegue colocar em prática a filosofia do Amor Exigente. Por isso que virou um princípio, que é o 9º princípio. Na comunidade,
as famílias precisam dar e receber apoio. É aqui que se concretiza o amor exigente. É nesse princípio. É nesse princípio que a família consegue, escutando a experiência da outra, certo? Ela consegue produzir mudanças efetivas que vai resolver o problema. Hoje, um bom profissional de saúde, seja psicólogo, seja um médico, quando se depara com a dependência química, ele tem que ter a humildade de reconhecer que o seu saber universitário é impotente diante da dependência e da codependência. Eu tenho isso comigo, que a primeira coisa que eu falo no meu paciente que chega no meu consultório é convencê-lo a começar a participar de um grupo de apoio. O AA está aí para mostrar isso. O AA tem 85 anos que recupera dependente de álcool no mundo inteiro. E se você for um dia numa reunião do AA, se você usar o seu conhecimento técnico que você aprende na faculdade, você acha a reunião mais ridícula do mundo, né? E você começa a ver ali aquela partilha, aquela troca de experiência, aqueles semi-analfabetos que estavam morrendo na sarjeta por causa dessa doença terrível. Quando ele chega dentro de uma reunião e começa a partilhar com os companheiros, e que ele recebe, alguém bateu palma para ele, né, ali, alguém abraçou ele no final e deu os parabéns para ele, o cara que estava sendo chutado na rua, que nem a esposa dele deu conta dele, ninguém, nem o pai, nem a mãe, ninguém deu conta dele, não teve psicólogo nenhum que deu conta dele, não teve psiquiatra nenhum que deu conta dele, às vezes nem a igreja deu conta dele. Quando ele chega ali, aí você começa a entender algumas coisas que Jesus falou. Quando ele dizia: onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei com eles. Isso, a gente vê isso acontecendo dentro de uma sala de AA, dentro da sala de NA, dentro de uma sala, né, do amor exigente, e dentro de uma sala de um grupo de apoio como o da família de Caná. E aí eu acho mais bonito nisso, você sabe o quê? Que ali a gente acolhe católicos, evangélicos, espíritas, budistas, ateus. E não se discute religião ali. Ali não tem diferença ideológica ali, né? A gente acolhe pastores com problemas na família, de dependência química, né? Acolhe todo mundo ali. Ali todo mundo é irmão, porque nós todos estamos unidos ali em cima da mesma causa. Tem uma coisa que nos une: o sofrimento na dependência e o sofrimento na codependência. E ali um vai se apoiando no outro, e o grande slogan do amor exigente: unidos, juntos com uma comunidade irmã, encontrarão novos caminhos. A partir dali, você começa a ver uma luz no fim do túnel. E a partir dali, você tem os companheiros para você se apoiar. Hoje nós temos um grupo do WhatsApp do Amor Exigente, só do nosso grupo, da família de Caná, que já tem quase 200 pessoas. Não dá tempo para se acompanhar tudo. E eu acho bonito que quando tem alguém com uma dificuldade, coloca lá, você vê a quantidade de gente que entra para ajudar, para se apoiar. Então não fique aí sozinho, só escutando o programa na rádio. O programa na rádio tem essa finalidade de convocar você para você sair desse sofrimento seu, desse marasmo que você tá, que não adianta você ficar só reclamando. Você tem que sair daí e ir atrás da sua comunidade. Isso serve para os encontros de casais, pós-encontro, nos né? pós-encontros. A importância do pós-encontro é uma das grandes importâncias. É isso, né? O casal que está lá no pós-encontro,
Jesus fala, né? Se você se afasta da videira, né? O ramo que afasta da videira morre. Isso, né? exatamente. O casal que tá lá. E eu falo que o brasileiro está muito nesse lugar, não sei se é o brasileiro ou se é o ser humano de uma maneira geral. Mas o brasileiro está muito, sabe de quê? Eu faço analogia com o carro que furou o pneu. O carro que furou o pneu, o brasileiro costuma fazer isso. Furou o pneu, antes de ir lá trocar o pneu, ele fica uns 15 minutos chutando o carro, Bravo, se né? vitimizando. Ah, sabe comigo que acontece isso? Logo hoje que eu tô atrasado. Logo hoje que eu tô atrasado, que tem o programa na rádio, está todo mundo me esperando lá. Né? Você fica lá xingando o carro que furou o pneu. Justamente nessa avenida, que isso acontece isso comigo. Pode acontecer com qualquer um. Né? Mas a gente tem que ficar lá uns 15 minutos e o pneu continua o quê? Furado. Tá sem trocar. Né? Tem gente que demora 5 minutos para ter essa crise de queixa. Tem gente que demora 30 anos, como foi na nossa família. Ficava só reclamando de Nivaldo. Então você que está aí reclamando do seu marido que está bebendo, eu vejo isso muito no meu consultório. A mulher tem 40 anos que vive com o cara, casado com o cara, tem 40 anos que o cara bebe e já está reclamando. Né? Ainda manda para mim no WhatsApp, né, uma mensagem assim: ô Cláudio, será que de 15 em 15 dias se eu vir na reunião da gente vai ser o suficiente? Aí o Cláudio mandou para ela e falou assim, ela deve estar nos escutando, me perdoe, mas eu não vou citar seu nome. Mas eu falei assim, ó, se você for todos os dias da semana vai ser pouco. Diante da gravidade da nossa doença, se ir todo dia na semana vai ser pouco. Então, a pessoa precisa muito mais do que ela imagina, né? Muito mais do que ela imagina. Porque não existe nenhuma doença, no meu ponto de vista, mais grave que a doença da dependência química. Eu ainda vou escrever um texto que chama O Polvo. Você sabe o que é o polvo? Vou pegar a ideia do polvo, que tem tantas pernas, né? Que são as pernas, o polvo vai ser a droga. Essas pernas, nós temos a perna da violência, que o dependente químico começa a ficar violento e eleva a violência para dentro de casa. Tem as pernas do abandono. Se você chegar hoje em qualquer abrigo aí, a grande maioria das crianças que foram abandonadas ali são vítimas de pais envolvidos no tráfico, envolvidos com alcoolismo, que começou, né, maus tratos nessas crianças, que o Estado teve que ir lá e tirar esses meninos desses pais. Né, você tem um prejuízo no mercado de trabalho, principalmente construção civil, nessas setores, indústria, que exige muita mão de obra masculina. Um dos maiores problemas que eles têm hoje é o consumo do álcool e das outras drogas. Na área de saúde também, na área de né? Saúde Gasto é assustador. Com acidente, com acidente de trânsito. Você tem reflexo em lugares que são inimagináveis. Na destruição das famílias, de casamento. Por isso que o Padre Oswaldo começou a trabalhar com dependentes químicos. Que na ideia de fazer famílias felizes. Quando ele se deparou lá com que tanto de jovem com problema com pais com problema com jovens, como é que a família de Caná vai conseguir fazer famílias felizes se não enfrentar o grande desafio da dependência química? É isso mesmo. Foi aí que começou o trabalho. Na época, né? Não é do meu tempo isso. Mas como diz que contam, teve né? muitos que saíram do encontro de casais por causa do preconceito. Depois de muitos anos depois que voltou, né? E o Padre Oswaldo enfrentou tudo isto e está lá com seus 87 anos, quase 90 anos, enfrentando até hoje. Bom, infelizmente, né? Nosso tempo acabou. Está acabando, como disse. É importante, além de participar dos grupos de apoio, é importante sim estudar. É importante você estar lendo os livros. Tem o nosso site, que é o jornal criartevida.com.br. Tem vários textos que podem te ajudar. Tem o nosso canal do YouTube, que é o Criarte Vida, o canal da sobriedade, que você pode, tem mais de umas 150 palestras, inclusive os programas aqui da Gospel Mira. O de hoje vai ter... Acredito que vai dar. Vai dar? Tá gravando? Não deu nem tempo hoje para preparar o material. Preparar o material. Mas daqui uns dias vai estar disponibilizado esse programa também. Então é importante você estar participando, lendo, procurando se informar. Foque nisto. Isso é mais importante que ficar arrumando emprego para dependente
filho dependente de drogas, ficar insistindo com eles de estudar. É uma covardia você querer que seu filho que está usando cocaína, bebendo, fumando maconha, você quer insistir que ele continue estudando. Tem um texto meu que chama Dengue da Droga, que eu falo assim, isso é a mesma coisa que você querer que uma pessoa com dengue vá trabalhar e vai estudar. Ele não dá conta. E quando você fica insistindo com isso, você só está piorando a situação. Seu filho precisa de tratamento. Ele precisa de terapia, ele precisa às vezes de medicação e ele precisa principalmente dos grupos de apoio e da espiritualidade. Muito bem, né? Então, muito intenso, né? Aula, né? Muito intenso. E eu vi muito isso mesmo, sem querer render muito, essa questão do que a gente encontra pertencendo a um grupo, né? Algumas palavras que me vêm na cabeça aqui é conforto, esperança, essa questão de a gente estar reunido pelo mesmo propósito, mesmo que sejamos fracos, a fraqueza de cada um fortalece todo mundo. Isso. Foi algumas palavras que vieram na minha cabeça, que eu achei muito interessante a gente pensar. Dá tempo de eu contar uma historinha ainda? Deixa eu dar o recado e a gente tenta voltar com você. Tá, vamos ver se dá. Então, até falando aqui do grupo de pós-encontro, queria assim mandar um abraço e uma mensagem para os casais que participaram do último encontro, né? Ontem a gente teve a última reunião do encontro, né? Que a gente locou os casais nos grupos de pós-encontro. Então vocês viram aí com o Cláudio a importância do grupo de pós-encontro. Então não deixam de participar dos grupos de pós-encontro. Eu queria mandar um abraço aqui especial para a família do meu tio Zé Maria, que faleceu hoje, né? Que Deus conforte todo mundo. E também um pedido de oração para que todo mundo possa rezar junto, que minha sogra está bem ruinzinha, tadinha. Que Deus abençoe ela lá, fortaleça os filhos, para que estejam fortes nesse momento. Também agradeço aqui a equipe que trabalhou nesse final de semana com os jovens lá. Tivemos 24 jovens participando do encontro e uma equipe também muito nova, vamos dizer assim, mas também com muita garra, com muita vontade. Foi um encontro muito transformador. Então eu agradeço em nome da família de Caná todo mundo que se envolveu, né? Equipe de cozinha, equipe externa e todos os demais. Tenho certeza que foram muitos corações transformados esse final de semana, como dos outros encontros também, a gente sabe que foi dessa forma. Com relação às mensagens que hoje nós recebemos, muito pedido de oração, e eu acabei apertando o botão errado no computador na hora errada. Pessoas participaram aqui com a gente, até comentou de ser de outra cidade e querer participar de alguma forma de algum grupo. Então, o que eu sugiro é entrar no site Jornal Criativida e também no site do amorexigente.org.br, onde você vai encontrar um grupo de apoio mais próximo de você. Mas não deixe de estudar, então, o conteúdo que o Cláudio tem preparado com muito carinho. Pode contar a sua história com 1 minuto e a gente encerra o programa. É a história dos porcos espinhos. Dizem que na era glacial, né, quando os animais estavam morrendo por causa do gelo, os animais descobriram essa capacidade de sobreviver, de aproximar um do outro. Aí o calor dos animais, né, da vida, se protegia do frio. E os porcos espinhos tiveram um grande problema. Porque ninguém abraça porco espinho. Porque quando eles aproximavam um do outro, o espinho de um afetava o corpo do outro. Aí eles se afastavam. Só que quando eles se afastavam, eles começaram a morrer de frio. Aí eles voltavam de novo a se unir no grupo. Até que uma hora eles conseguiram chegar num ponto que eles se abraçavam, né, se uniam e se toleravam, né? Um espinho não atingia a pele do outro. É isso que nós temos que conseguir alcançar na nossa comunidade. Amém. Né? Então por isso que eu lembrei da história dos porcos espinhos e dos animais na era glacial que sobreviveram graças à união do grupo. Amém. Assim seja, não podia ir embora sem essa, né? Não, podia não. Isso, e também através da oração, né? Quarta-feira tem o nosso louvor lá às 20 horas, ok? É com muitas bênçãos, então, e com muita alegria que a gente está finalizando mais um programa Família de Caná. Fique ligado na Rádio Gospel Família, Rádio Santa. Nosso programa vai ao ar na próxima semana, na terça-feira, 12h15. Contamos sempre com a sua audiência e com a sua participação. Mais uma vez, muito obrigado, Aninha, pelo apoio, pelo trabalho, com a apresentação do nosso querido Samuel Rodrigues. E o Vicente de Paula. Nosso muito obrigado aos ouvintes pela participação. Abençoada semana. Todos os pedidos colocados no colo da Gospel. Até terça-feira que vem. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós, que sempre precisamos de vós. A todos, saúde e paz.